O objetivo da manobra é lhe dar vitórias fáceis, o que você pode fazer atraindo os adversários para trocarem suas posições de poder fortificadas por um terreno desconhecido onde terão de lutar desequilibrados. Visto que a força de seus adversários é inseparável da capacidade que eles têm de pensar corretamente, suas manobras devem ser projetadas para deixá-los emotivos e confusos. Se você é direto demais nestas manobras, corre o risco de revelar seu jogo. Você precisa ser sutil, atraindo os adversários até você com comportamentos enigmáticos, irritando-os pouco a pouco com comentários e ações provocantes, depois recuando de repente. Quando sentir que estão sendo dominados pelas emoções, que estão cada vez mais frustrados e com raiva, você pode acelerar o ritmo de suas manobras. Adequadamente posicionados, seus adversários saltarão para a ilha e ficarão encalhados, dando a você a vitória fácil. Imagem: a foice. O mais simples dos instrumentos. Cortar a grama alta ou campos de trigo ainda não maduro é trabalho exaustivo. Mas deixe os talos ficarem castanho-dourados, duros e secos, e nesse breve tempo até a foice mais cega ceifará o trigo com facilidade. Autoridade: batalhas se vencem com carnificina e com manobras. Quanto mais excelente for o general, mais ele contribui em manobras, menos ele exige em carnificina. Quase todas as batalhas consideradas como obras-primas da arte militar, foram batalhas de manobras nas quais com muita frequência o inimigo se viu derrotado por algum novo expediente ou mecanismo, algum golpe ou estratagema bizarro, rápido, inesperado. Nessas batalhas, os vitoriosos perderam muito pouco. Winston Churchill, de 1874 a 1965. Inverso. Não há objetivo nem honra em buscar a batalha direta por ela mesma. Esse tipo de luta, entretanto, talvez tenha valor como parte de uma manobra ou estratégia. Um súbito envolvimento ou poderoso golpe frontal quando o inimigo menos espera pode ser esmagador. O único perigo na manobra é que você se dá tantas opções que acaba se confundindo. Simplifique e limite-se às opções que possa controlar. 21. Negocie enquanto avança. A estratégia da guerra diplomática. As pessoas sempre tentarão obter de você por meio de negociações o que não puderam tirar em batalhas ou confrontos diretos. Elas até vão apelar para a justiça ou moral como um disfarce para avançar em suas posições. Não se iluda, negociações são manobras de poder ou colocação, e você deve sempre se colocar em uma espécie de posição forte que impossibilite ao outro lado tirar proveito de você durante suas conversas. Antes e durante as negociações, você precisa continuar avançando, criando implacável pressão e forçando o outro lado a aceitar seus termos. Quanto mais você tira, mais você pode devolver em concessões inexpressivas. Crie fama de ser firme e intransigente, para que as pessoas fiquem perplexas antes mesmo de conhecer você. Guerra por outros meios. Depois que Atenas foi finalmente derrotada por Esparta na Guerra do Peloponeso, em 404 a.C., a grande cidade-estado entrou em constante declínio. Nas décadas que se seguiram, muitos cidadãos, inclusive o grande orador Demóstenes, começaram a sonhar com um renascer da outrora dominante Atenas. Em 359 a.C., o rei da Macedônia, Pérdicas, foi morto em batalha e surgiu uma guerra de poder por sua sucessão. Os atenienses viam a Macedônia como uma terra de bárbaros ao norte, cuja única importância era a proximidade dos pontos avançados atenienses que ajudavam a proteger seus suprimentos de grãos que vinham da Ásia e o ouro das minas locais.
Um desses postos avançados era a cidade de Anfípolis, antiga colônia ateniense, mas que havia caído recentemente em mãos macedônias. Em Atenas os políticos armavam um plano para apoiar um dos pretendentes ao trono da Macedônia, um homem chamado Argaeus, com navios e soldados. Se ele vencesse, seria devedor de Atenas e lhes devolveria a valiosa cidade de Anfípolis. Infelizmente, os atenienses apostaram no cavalo errado. O irmão de Perdicas, Filipe, de 24 anos, derrotou Argaeus facilmente em batalha e se tornou rei. Para a surpresa dos atenienses, entretanto, Filipe não se aproveitou de sua vantagem e recuou, renunciando a todos os direitos a Anfípolis e tornando a cidade independente. Libertou também, sem exigir resgate, todos os soldados atenienses que havia capturado em batalha. Até discutiu a possibilidade de uma aliança com Atenas, sua recente inimiga, e em negociações secretas propôs reconquistar Anfípolis em poucos anos e entregá-la a Atenas em troca de outra cidade ainda sob o controle ateniense, uma oferta boa demais para se recusar. Os delegados atenienses nas conversações relataram que Filipe era um sujeito afável e que sob sua aparência rude era nitidamente um admirador da cultura ateniense. Na verdade, ele convidou os filósofos e artistas mais famosos de Atenas para residirem em sua capital. Da noite para o dia, pelo visto, os atenienses haviam ganhado um importante aliado ao norte. Filipe pôs-se a combater tribos bárbaras em outras fronteiras, e a paz reinou entre as duas potências. Anos depois, quando Atenas foi abalada por sua própria luta interna pelo poder, Filipe marchou sobre Anfípolis e a capturou. De acordo com o que haviam combinado, os atenienses despacharam enviados para negociar, só para descobrirem, surpresos, que Filipe não lhes oferecia mais a cidade, mas simplesmente fazia vagas promessas para o futuro. Distraídos com os problemas em casa, os enviados não tinham outra escolha a não ser aceitar. Agora, com Anfípolis garantida sob seu controle, Filipe tinha acesso ilimitado às minas de ouro e ricas florestas da área. Ao que tudo indicava, Filipe estivera se divertindo às suas custas o tempo todo. Agora Demóstenes dava um passo à frente para vituperar contra o falso Filipe e avisar o perigo que ele representava para toda a Grécia. Insistindo com os cidadãos de Atenas para montarem um exército a fim de enfrentar a ameaça, o orador lembrou suas vitórias no passado sobre outros tiranos. Nada aconteceu, então, mas anos depois, quando Filipe manobrou para tomar o desfiladeiro de Termópilas, uma estreita porta de entrada que controlava o movimento do centro para o sul da Grécia, Atenas enviou um exército para defendê-lo. Filipe recuou e os atenienses se congratularam pela vitória. Nos anos seguintes, os atenienses assistirão, desconfiados, a Filipe ampliar seus domínios para norte, leste e interior da Grécia. Então, em 346 a.C., ele de repente propôs negociar um tratado com Atenas. Já estava provado que não se podia confiar nele, é claro, e muitos políticos da cidade haviam jurado jamais tratar novamente com ele, mas a alternativa era arriscar uma guerra com a Macedônia em uma época em que Atenas não estava preparada para isso. E Filipe parecia sincero em seu desejo de uma sólida aliança, o que, no mínimo, daria a Atenas um período de paz. Assim, apesar de suas reservas, os atenienses enviaram embaixadores até a Macedônia para assinar um contrato chamado de Paz de Filocrates. Neste acordo, Atenas cedia seus direitos a Anfípolis e em troca recebia promessas de segurança para seus postos avançados restantes no norte. Os embaixadores saíram satisfeitos, mas no caminho de casa receberam notícia de que Filipe havia marchado sobre Termópilas e conquistado o desfiladeiro.
Chamado a se explicar, Filipe respondeu que havia agido para proteger seus interesses na Grécia Central de uma ameaça temporária por uma potência rival, e rapidamente abandonou o desfiladeiro. Mas os atenienses não queriam saber de mais nada, tinham sido humilhados. Repetidas vezes Filipe usara negociações e tratados para encobrir avanços espúrios. Ele não era uma pessoa honrada. Podia ter abandonado Termópilas, mas isso não tinha importância, ele estava sempre assumindo o controle sobre territórios maiores, depois se fazendo de conciliador ao devolver parte de suas aquisições, mas só parte, e de qualquer maneira muitas vezes acabava pegando de volta as terras concedidas. O efeito no final era inevitavelmente ampliar seu domínio. Mesclando guerra com diplomacia enganosa, ele havia lentamente feito da Macedônia a potência dominante na Grécia. Demóstenes e seus seguidores estavam agora em predominância. A paz de Filocrates era obviamente uma desgraça, e todos os envolvidos nela foram expulsos de seus cargos. Os atenienses começaram a causar problemas no país a leste de Anfípolis, tentando garantir o maior número de postos avançados ali, chegando até a provocar discussões com a Macedônia. Em 338 a.C., eles se aliaram a Tebas para se prepararem para uma grande guerra contra Filipe. Os dois aliados enfrentaram os macedônios na batalha em Caironeia, na Grécia Central, mas Filipe venceu a batalha decisivamente, seu filho Alexandre representando um papel-chave. Agora os atenienses estavam em pânico, bárbaros do norte estavam para atacar sua cidade e queimar tudo. E mais uma vez eles se enganaram. Em uma generosíssima oferta de paz, Filipe prometeu não invadir as terras atenienses. Em troca ele assumiria o comando dos postos avançados em disputa no leste e Atenas se tornaria uma aliada da Macedônia. Como prova de sua palavra, Filipe libertou prisioneiros atenienses da recente guerra sem pedir resgate. Ele também mandou o filho, Alexandre, liderar uma delegação até Atenas transportando as cinzas de todos os soldados atenienses mortos em Caironeia. Cheios de gratidão, os atenienses consideram a cidadania a Alexandre e a seu pai e ergueram uma estátua em homenagem a Filipe em sua ágora. Mais tarde, naquele mesmo ano, Filipe convocou uma assembleia com todas as cidades-estados gregas, exceto Esparta, que se recusou a participar, a fim de discutirem uma aliança para formar o que se chamaria de Liga Helênica. Pela primeira vez, as cidades-estados gregas se uniriam em uma única confederação. Logo depois que todos concordaram com os termos da aliança, Filipe propôs uma guerra unida contra os odiados persas. A proposta foi aceita com satisfação, com os atenienses liderando o caminho. Por alguma razão todos haviam se esquecido de como Filipe era desonesto, só se lembraram do rei que recentemente fora tão generoso. Em 336 a.C., antes de iniciar a guerra contra a Pérsia, Filipe foi assassinado. Seria seu filho, Alexandre, quem lideraria a Liga na guerra e na criação de um império. E durante todo este tempo, Atenas permaneceria a mais fiel aliada da Macedônia, sua âncora crítica de estabilidade dentro da Liga Helênica. Interpretação. Em um determinado nível, guerra é um negócio relativamente simples. Você manobra seu exército para derrotar o inimigo matando um número suficiente de soldados dele, tomando uma quantidade suficiente de terras que pertençam a ele, ou se fazendo suficientemente seguro para proclamar a vitória.